Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula, né? Estamos aqui mais uma vez gravando para vocês uma aula do programa Fica em Casa Aprendendo. Eu falo mais, eu ia falar mais e Deb. Mas tem tudo a ver, porque você estuda, você melhora no seu índice de desenvolvimento da educação básica, que é o objetivo das nossas aulas, fazê-los aprender. Mesmo que você não seja mais um estudante do ensino médio, você que passeia aqui mudando de canal, para pela TV Educação, gosta do nosso trabalho, gosta das nossas aulas e fica por aqui. Seja muito bem-vindo, tá? Eu sou a professora Cacau Sotero, esta é a Deusileia, e juntas vamos trabalhar hoje contos literários. É um assunto interessante, faz parte da nossa rotina e, claro, vai nos ajudar a compreender melhor determinados pontos de vistas de autores, né, em relação a esse gênero textual. Não, eu ia falar tipo, né? Tipo não, gênero. O tipo textual do conto está dentro da narrativa. Então, nós vamos falar dos contos literários, características, fases e tipos de conto, né? Não todos, né? Não dá para abordar este assunto numa aula apenas, mas a gente vai fazer aqui alguns comentários. Quando se fala de conto, conto literário, né? Então a gente se reporta primeiramente aos tipos de texto: texto literário e texto não literário. Nós já sabemos que um texto não literário é aquele texto objetivo, é aquele texto carregado de informações, que tem a finalidade de passar um conteúdo. Onde nós vemos os textos não literários? Nos nossos livros didáticos, né? Quando há um conceito sobre determinado assunto dentro da história, dentro da filosofia, dentro da sociologia, biologia, enfim, as disciplinas que você tem costume de estudar, e às vezes há determinados assuntos que precisam ser conceituados, nomenclaturados, né? E aí você consegue definir dentro de um contexto, dependendo da aula. Agora, o texto literário é um texto carregado de figuras, né? De conotações, onde eu posso usar uma palavra fora do seu sentido real, né? Fora do seu sentido literal, tá? Da literalidade ao pé da letra, como se diz, para atingir um fim comunicativo. Nós já sabemos que a intenção da língua é comunicar. Então, quando você se dispõe a falar, a explicar, a expor, você tem uma finalidade. E você usa a língua como te convier. Então, dentro de uma situação, por exemplo, de conto, onde você vai contar uma história mirabolante, uma história cheia de encantos, de magia, por exemplo, né, de magias, você usa o texto não literário. Então, quando nós falamos de contos literários, acompanhe aqui. Vamos ver que há diferentes estilos, existem diferentes maneiras de se escrever e, claro, existem tipos diferentes. Nós já falamos sobre isso. Quando estudamos as tipologias textuais, vamos ver que a estrutura dos textos, né, respondem, né? Como é que eu vou dizer? Respondem, não. Seguem um padrão, uma estrutura. Né? A estrutura segue a estrutura? É mais ou menos isso? Não. O texto, né, segue uma estrutura. Então, quando eu falo de tipologia textual, textos que seguem uma estrutura específica. Agora, quando eu falo de gênero, aí eu tenho uma maneira de escrever dentro dessa tipologia. Então, existem estilos e tipos de textos que podem ser apresentados pelos escritores, tá certo? Então, sendo que para uma boa parcela de quê? De escritores, sempre há os que são melhores do que os outros. Então, quando você tem um bom hábito de leitura, de textos não literários, quando você gosta de ler romances, crônicas, poemas, dentro da nossa grade, vou chamar de grade,
né, vou chamar de grade, essa divisão de escolas, né, de movimentos, de estilos literários, sempre há quem vai se identificar com um outro movimento literário. Certo? Eu, por exemplo, gosto muito do parnasianismo. Por quê, Cacau? Porque eu gosto muito de poemas, eu gosto muito da subjetividade, e isso também casa um pouco com o romantismo. Mas isso não quer dizer que eu só gosto desses dois momentos da literatura. Eu gosto muito também do modernismo, principalmente da terceira fase, que é uma fase que vai trabalhar muito os poemas. Então, é uma característica minha. Então, se eu gosto muito de poemas, eu gosto de ler autores que escrevem poemas. Eu me identifico muito com Carlos Drummond de Andrade, eu gosto muito, né? Por exemplo, recentemente morreu o poeta Tiago de Melo. Gosto muito do estilo que ele escreve. Então, quando a gente se assemelha, se identifica com o autor, a gente sempre vai achar que ele é melhor do que outro. Então, uma pessoa que pensa diferente de mim, que tem uma leitura mais voltada, por exemplo, para o realismo, aí ela não vai concordar com a minha subjetividade, com o meu romantismo. Mas isso não quer dizer que eu esteja certa e a pessoa errada ou vice-versa. Isso quer dizer que existem estilos diferentes, existem tipos, né, que se divergem, justamente para que a gente se identifique com eles, ok? Muito bem. Eu trouxe aqui essa figura e ó, você pode observar, muito, muito interessante. Você tem capim, você tem formigas, você tem também eh, um relógio, que isso denota tempo, né? O sol ali parece que ele vai se pôr. Enfim, você tem aí um cenário. Nesse cenário, você pode fazer uma análise, você pode fazer uma leitura. Por quê? Porque nós temos uma visão para analisar as coisas. Então, quando você olha uma figura como essa, você pode pensar o quê? Eu de cara lembrei, quando eu olhei o tempo e as formigas, eu lembrei de uma fábula, que é um outro tipo, não, um outro gênero textual dentro da narração que também não é não literário. Conhece a fábula da cigarra e da formiga? Eu me lembrei, quando olhei, me lembrei. Por quê? Porque o tempo limita para você fazer determinadas atividades dentro de tempo. Por exemplo, eu estou gravando uma aula e eu tenho um tempo para vender a minha aula, né? Vamos dizer assim, vender meu peixe, colocar todo esse conteúdo que eu trouxe dentro de determinado tempo. Então, eu tenho, às vezes, que me policiar. Às vezes, a gente dá uma olhadinha assim para o cronômetro. Já percebeu os professores fazendo assim, ó? Tá olhando para o cronômetro, para que a aula fique dentro do tempo que foi determinado para que a gente trabalhe. Então, aqui eu lembrei da formiga, que trabalhava para guardar para o inverno. E a cigarra não está aqui, mas eu me lembrei. Enfim, você lembrou de quê? Você lembrou do esmilinguido, que é um símbolo, é um desenho até gospel? Você lembrou de quê? Você pode lembrar de muita coisa. Eu lembrei aqui da fábula. Então, voltando aqui, né? Fábula é outro gênero, nós estamos falando de conto, mas a fábula é um gênero que é contado, né? Então, o conto é uma obra de ficção onde um universo inteiro é criado. Por isso que eu trouxe isso aqui, ó. De repente, aqui é o mundo das formigas. Um conto, eu posso criar um conto, tá? A formiga que não trabalhava, que contraria, até a Bíblia cita a formiga para nos ensinar, né? O preguiçoso tem que aprender com a formiga está todo o tempo trabalhando, enfim, uma série de ideias que você pode ter observando aí uma imagem. Então, aqui o conto é uma obra de ficção, ou seja, ela é fora da realidade. O universo é criado, ou então, onde toda uma cadeia de acontecimentos é criada. Então, se é criada, pode até ser baseado em alguma coisa da realidade, dando ao leitor a sensação de dinamismo, já que se trata de uma narrativa mais leve e mais simples. O conto é algo assim bem mais curto, né? Uma característica muito comum é que é visualizada em contos literários é o fato deles serem curtos. Eu acabei de falar. Então, conto
é curto. Quando eu falei da cigarra e da formiga, que é uma fábula, o que diferencia é porque na fábula as personagens são animais que têm comportamento que se assemelha ao do ser humano, tá bom? Então, ele é curto, o conto, apresenta uma estrutura mais fechada e a história se desenvolve naturalmente, atingindo apenas um clímax, que é o ponto auge, né? O momento onde a gente fica assim, meu Deus, será que vai dar certo? Aquele momento que eu sempre trago o exemplo do filme para nós entendermos esses pontos, porque o clímax é um ponto, é um elemento presente nas narrativas. É aquele momento onde você fica, ah, meu Deus, vai acontecer, vai se desenvolvendo, aí desenrolando o conflito. Outra figura para você olhar. O que você lembra aqui? Um garoto soltando pipa. Tá vendo? Ele está dentro de um livro. A representação aí da grama são páginas, né? A representação é a página, né? Ou páginas do livro. Aí você tem um banco, um poste, igual uma praça, um lugar que tenha grama, e o garoto está soltando pipa. Aqui, gente, o que você entende? Eu vou dizer o que eu penso. Imaginação, liberdade, liberdade que a leitura nos dá, né? Uma pessoa que lê muito, uma pessoa que abre o leque de conhecimento através dos livros, é uma pessoa que desenvolve a intelectualidade, é uma pessoa que conversa bem, é uma pessoa que se expressa de forma fenomenal e, claro, escreve bem. Quem lê muito, escreve bem. Então, uma dica para você que acha que não sabe fazer produção textual, não sabe fazer redação, a dica é ler. Ler até o que não gosta. Ler até aquele assunto que você discorda. Para quê? Para que seus argumentos fiquem mais sustentáveis, entenderam? No sentido de firmes, para você convencer o outro, porque esse é o objetivo do argumento. Então, tudo bem. Então, um conto sempre vai apresentar uma trama central, tá? Trama e drama são nomes diferentes. Trama é aquilo que é armado, sem secundárias, né, um trama central sem os secundários, que faz dele um tipo de obra literária mais concisa que as outras. Por isso que o conto é curto. Não tem, assim, muitas histórias secundárias para se desenrolar, tá bom? Os contos literários apresentam fase de evolução. Muito legal. Por quê? Porque o nome é conto. Porque ele era contado. Então, ele tinha a fase oral. Os textos de tradição oral são histórias contadas em voz alta por um narrador ou grupo de ouvintes, tá? Aliás, há um grupo de ouvintes. Como é que um grupo de ouvintes? Ouvinte é quem ouve, né? Olha o que eu disse. Então, um narrador contava a história a um grupo de ouvintes. Então, por isso que essa fase é oral. É uma tradição que data da pré-história, tá, gente? Até hoje, nas tribos primitivas da África, da Austrália e também no Brasil, escutar um narrador contando histórias ainda é um costume comum. Quem aqui nunca ficou sentado ouvindo histórias de pessoas mais velhas? Minha avó contava muitas histórias. E até hoje, quando nós estamos reunidos em família, nós lembramos de determinadas histórias muito engraçadas, por sinal, que a minha avó contava, né? São as crônicas que a minha avó contava e que nos divertem até os dias de hoje, tá bom? É, é importante essa fase oral porque ela tem a finalidade de variar de acordo com as circunstâncias. Isso gerando muitas maneiras de contar uma história, tá bom? Isso criou vários gêneros dentro das narrativas, como o conto popular, o conto maravilhoso, o conto de fadas, por exemplo, que eu trouxe aqui, tá? As fábulas que eu citei no início, os apólogos, as parábolas, Jesus usou demais as parábolas, sempre são, gente, textos que servem de ensinamento. Lendas, aqui em São Luís eu já falei das lendas, as lendas que envolvem a ilha de São Luís, mitos, né? Coisas que são contadas, não são verdade, são ficção, mas nos envolve aí na hora de ouvir, na hora de comentar, tá bom?
Então, gente, por meio dessa diversidade de narrativas, nós entramos em contato com ideias que já fazem parte do patrimônio cultural da humanidade, tá bom? Histórias de um povo vão se consolidando através dessas histórias contadas, ou seja, desses contos, tá bom? Aí nós temos a fase escrita. Ela vem, claro, né? Começou lá na pré-história. Na pré-história não tinha escrita. Com a invenção da escrita, esses contos passaram a ser mais específicos, mais catalogados. Porque a invenção da escrita surgiu a segunda fase do conto. Então, o conto tem esse nome conto, porque é uma história que é contada. E é a fase, né, da oralidade. A gente tem esse período aí de você contar, contar, contar. Tá? Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Contar de falar, tá? De proferir a história. E a segunda fase é a fase escrita. E eu trouxe até um livro aqui, ó. Observa aí na tua tela, uma mão escrevendo. Só que essa escrita está em forma de símbolos. Né? Tem gráficos, tem frutas, tem computador, tem prédio, enfim. A gente pode escrever, né? Quando você desenha, você está trazendo a imagem daquilo que você quer dizer, por exemplo. Então, por isso que aqui a mão está simbolizando aí tantas coisas. Aí eu tenho a invenção da escrita, ajudou as narrativas de tradição oral, né? Desde as mais remotas, foram preservadas, porque aquilo que era contado passou a ser transcrito e, claro, até hoje nós conhecemos contos porque um dia alguém escreveu e isso se perpetuou até os dias de hoje. Mesmo os contos mais antigos do Egito. Você já ouviu falar da história de Ali Babá e os 40 ladrões, as 1001 noites? Pois é, alguém escreveu e a gente conhece hoje. Então, a importância aí da escrita para preservar essa tradição do conto, né? Até as mais recentes, como o conto de fadas. Aí quem não conheceu um conto de fadas e um carpinteiro virou até música outro dia aí fazendo sucesso, tá bom? Aí eu tenho, dentro desses contos, aí eu posso classificar contos realistas, os que narram situações realistas e não imaginárias. Aí a gente fala aqui do realismo, que veio trazer uma versão da literatura se contrapondo ao romantismo ideológico, subjetivista e idealizador, né? Trazendo algo mais próximo da realidade. Então, eu tenho, por exemplo, conto realista, eu posso me reportar ao realismo. Os contos populares, que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Eu falei, eu vou fazer um parêntese e colocar aqui a lenda, né, as lendas de São Luís, que entram, me permitam falar como conto popular, né, que são contados. Reza a lenda, né, dizem que na madrugada a Ana Jansen anda pelas ruas do centro histórico numa carruagem, onde ela conduz a carruagem com cavalos, né, sem a cabeça. Tem essa lenda aí. Só que eu como eu disse, me permitam chamar de um conto popular. As pessoas conhecem a história e, claro, é ficção, tá bom? Então, eu tenho o conto realista e o conto popular. Eu tenho ainda os contos fantásticos, porque vão misturar histórias que apresentam mistura de realidade com ficção, confundindo os leitores e tendo, assim, aqueles acontecimentos assim, mais absurdos. Gente, isso aqui não existe de jeito nenhum. Como é que isso vai acontecer? Tá bom? Contos de terror, os que narram histórias cheias de mistério, suspense, medo, enfim. Contos de humor, o nome está dizendo, né? Vai trazer aquilo para o cômico, histórias que têm como objetivo divertir os leitores, tá certo? E ainda os contos psicológicos, aqueles que vão mexer com a nossa imaginação, vão fazer a nossa mente trabalhar, né? Narram histórias que envolvem lembranças, sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. Será que é assim? Será que é desse jeito? Temos, claro, os contos infantis, que vão narrar histórias para crianças. Então, todo mundo aqui sabe pelo menos um conto infantil para entreter uma criança na hora da sua aula. Cinderela, por exemplo, o Pequeno Polegar, né? Conhece? Já ouviu falar? Então, e esses contos infantis foram reunidos, né?
se pesquisou muito, né? O Charles Perrault recolheu várias histórias que ainda são muito conhecidas, como eu acabei de falar, né? Aí a palavra conto de fadas vem de fatum, que significa destino, e seres encantados vão participando das histórias, vão nos levando a entender conflitos, guerras e vencer, claro, o mal. E o mal sempre vai ser vencido pelo bem. Tem uma princesa, então tem uma história muito interessante. Entenderam? Gostaram? Então eu vou ficando por aqui. Eu, né? Eu e a Deusileia, nós vamos ficando por aqui. Compliquei?